Tá ok. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação para nós estar dando prosseguimento a essa atividade e hoje teremos uma apresentação de duas colegas, né, do programa de pós-graduação que vão falar das pesquisas que elas estão organizando e estão em andamento, né? Antes disso, antes de apresentá-las, eu queria dizer o seguinte: eu vou colocar no bate-papo público aqui o link vídeo da primeira sessão, tá? Tem pessoas que estão interessadas em ver, que não puderam assistir na primeiro dia, e lá estarão todas as sessões gravadas, né, daqui para frente. Além disso, eu queria falar que esse, para quem não veio na outra vez, isso é um projeto organizado pela linha 3 do programa de pós-graduação, tá? Aqui estão presentes a professora Maria Cecília, eu, a professora Valdelaine, a professora Fátima Cóssio. Está aqui. No meio da aula. E mais, deixa eu só olhar aqui os que estão. A Maria Cecília, a Maria Manuela, o professor Mauro e a professora Valdelaine. Não sei se esqueci alguém, tá? São todos bem-vindos, né, ao trabalho aqui que estamos realizando coletivamente, esse trabalho. Hoje coube a coordenação do trabalho para mim, tá? Então, eu vou, antes de iniciar, mais um pedido, que é que todos que estão presentes, já temos com 61 pessoas conectadas, podem ir nas notas compartilhadas e assinar o seu nome de presença, o CPF e o e-mail, tá? Para nós vai ser importante. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar então as duas colegas que são da nossa linha, a Maria Verônica Roldan Pinto, orientada da professora Maria de Fátima Cóssio, que vai tratar então do tema das políticas educacionais, trabalho e autonomia docente, os efeitos das políticas neoliberais e possibilidades de resistência. Depois, então, a Niteri, que é do nosso mestrado, que vai apresentar o tema da política de currículo da educação integral e o trabalho docente. Então, vai discutir alguns mecanismos de controle e performatividade. Cada uma delas, então, vai falar com mais detalhes a respeito do seu tema e do desenvolvimento do estudo que está fazendo. Eu, então, vou passar a palavra para a Verônica. Eu acho que ficamos aí em 20 minutos, 25, tá? Não vou ser muito neurótico com isso, mas para dar um bom tempo depois para as pessoas elaborarem as perguntas e a gente poder debater mais algumas ideias, tá? E depois, então, eu passo para a Niteri e depois abrimos para um debate com todo mundo, tá? Muito obrigado. Então, fica à vontade. Tá bem. Vou me retirar aqui para não pesar o sistema, tá? Tá bem. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui participando desse projeto. Meu primeiro projeto, assim, minha primeira trabalho apresentado nessa configuração nova, né, que a gente está vivendo agora, nessa realidade. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o projeto de ensino, rapidamente, porque realmente 20 minutos é pouco tempo para a gente falar muita coisa, então eu vou tentar ser bem breve e depois a gente conversa melhor algumas coisas durante o tempo posterior, né, do debate. Então, assim, eu queria começar, antes de falar do projeto de pesquisa, parabenizando a equipe, né, de professores da linha 3, a iniciativa desse projeto, né, que a gente já conversou com a Valdelaine, né, e até com a professora Fátima, que é minha orientadora,
da importância de existirem esses canais, né, onde a gente possa estar levando as nossas pesquisas para além, para fora, né, do nosso espaço de pós-graduação, né, para que a gente possa dialogar aí eu já começo a entrar um pouco na minha pesquisa também, que as coisas vão se misturando, né, que a gente possa dialogar com a comunidade, não só acadêmica, né, com os graduandos, mas também com professores, né, com outras pessoas que venham se aproximar, né, das nossas pesquisas nesse projeto. Então, eu acho muito importante essa iniciativa, eu gostaria, né, não poderia deixar de falar sobre isso, porque a gente vem com essa ânsia, né, de fazer com que o que a gente reflete e constrói de conhecimento científico, ele se extrapole, né, o nosso meio, né, de pós-graduação, o nosso meio acadêmico, que ele possa ser democratizado, né, e aí entrando na questão do papel importante de afirmação do conhecimento que por nós é produzido, né, e de compartilhamento, né, de tornar coletivo, né, e que ele possa ir para além dos nossos salas de aula, para além das nossas teses e dissertações, né. Então, eu acho louvável, assim, isso. Né, e vocês me pedir licença para vocês, porque quando a gente teve uma disciplina, o ano passado, com o professor Jarbas, de seminário de pesquisa, teve um trabalho que a gente fez que foi muito interessante, a gente debateu, né, a produção do conhecimento, a democratização dessa produção, né, e essa aproximação com a sociedade do que é produzido. Então, eu vou ler só um trechinho rapidinho aqui do Boaventura Santos, que eu acho que já é um gancho depois para a minha pesquisa, tá bem? Que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora aqui, nesse projeto, e que linka, né, lá com a minha pesquisa. Então, o Boaventura, ele nos coloca: construir uma ciência que não se isente da responsabilidade com a coletividade, conformando um paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente, transformando a solidariedade na forma hegemônica do saber, inventando um conhecimento emancipatório, que se configure enquanto um novo paradigma científico, enquanto uma ciência da resistência. Bom, e aí é que eu entro agora, então, falando da minha pesquisa, né, que é uma pesquisa que trabalha com a questão da emancipação e da resistência. Né, eu venho de um mestrado, onde eu tinha o tema da autonomia docente como central, né, e ele continua sendo um tema central, né, para mim, né, que tem justamente a ver com a minha vivência de docente, né, de uma trajetória de 20 anos de docência, né, isso tudo veio do chão da minha prática, né, ela nasce daí. Então, o projeto ele é intitulado Políticas Educacionais, Trabalho e Autonomia Docente, e ele busca refletir sobre os efeitos das políticas neoliberais e também não só os efeitos dessas políticas sobre o trabalho dos professores, né, e como eles vêm a comprometer e limitar a autonomia deles, mas também que possibilidades de resistência que a gente tem, né, nesse contexto que a gente vive, né. Então, eu vou falar bem rapidamente da minha trajetória. Vou passar para o próximo slide. Como é que nasce, então, essa pesquisa, né? Ela vem, então, da minha experiência, como eu já falei, essa motivação, e eu, de uma necessidade que eu tinha enquanto docente, no início da carreira, né, que eu desejava, então, educar para a liberdade e para a autonomia. Só que, quando eu entro para a sala de aula, eu começo a perceber marcas, condicionamentos, né, já usando aí uma Paulo Freire, né, que é um referencial forte aí na minha pesquisa, do mestrado, e agora também trago bem junto comigo, né, eu comecei a perceber condicionamentos, né, marcas de autoritarismo,
na minha prática diária, né? Então, eu fiquei me perguntando, né, a minha prática pedagógica, né, como alguém que deseja educar para a autonomia, eu comecei a perceber que tinha autoritarismo, né, e coisas que eram para ser superadas. E como é que eu ia superar isso? Isso é uma coisa que me incomodava demais, né? Então, eu percebi que eu precisava de formação, eu precisava refletir sobre a minha prática, né? Então, eu busquei, né, a faculdade de educação, entrei no curso de pedagogia, e as coisas foram se tornando mais claras, tudo foi colaborando para que eu pudesse ir construindo uma trajetória de professora que tivesse um pouco mais de autonomia e que permitisse também, né, o desenvolvimento da autonomia dos alunos, né. Então, essa possibilidade de construção do exercício da autonomia e de educação, né, para a liberdade, para a autonomia, ela veio através da questão da formação, né, e aí eu me encontrei com o Paulo Freire de novo, né, o Paulo Freire que eu já conhecia, ele começou a ganhar um maior sentido para mim, né. Então, agora, a gente falou ali, então, que das políticas educacionais, né, que a gente analisa, e qual é o contexto, afinal, onde são produzidas essas políticas que interferem nessa autonomia e que interferem nesse trabalho do professor, né. Então, a gente traz um pouquinho o que vem acontecendo, né, e aí a gente estuda a partir da década de 90, a gente está ainda nos estudos, né, teóricos, e a gente vem estudando, assim, um pouco sobre a reconfiguração do capitalismo, né, do processo de globalização neoliberal e das ferramentas, né, os instrumentos que vêm sendo desenvolvidos para que ele possa se fortalecer, né, para a superação das crises do capitalismo, né. E então, nesse contexto de globalização neoliberal, o que a gente vem estudando é essa redefinição do papel do Estado, né, onde começa a ser incorporada uma centralidade do mercado, né, então surge, né, a nova gestão pública, como um instrumento, né, político de formatação, de elaboração de políticas, né, e novas formas de administração, que venha atender aos interesses neoliberais, né, os interesses do capital, né. Então, surgem aí o gerencialismo e a governança, né, e elas acabam também trazendo parâmetros do privado para o público, para a administração pública, inclusive na educação, né, e aí a gente assiste à conformação de uma agenda globalmente estruturada para a educação, né, que tem como parâmetro esses interesses que tem, o tom começa a ser dado pelas questões do capitalismo, né, as necessidades do capital dando o tom das políticas, né, e aqui mesmo também da educação. Então, a gente vai em introdução de parâmetros que antes eram do setor privado dentro do setor público, né, parâmetros de eficiência, eficácia, performance, né, e aí eu vou trazendo ali os autores, né, com quem eu dialogo, que eu utilizo, Dale, Chiron, Evangelista, Robertson e Weber, Dale, novamente, Cossio, Peroni, né, alguns de fora e outros nossos, né, próximos, e aqui do Brasil, Freitas também, Cossio, eles vêm debatendo essas questões todas, né, e vêm nos trazendo, assim, como que as necessidades do capital, elas vão repercutindo na conformação de políticas, também de formação, e como eles vão construindo um controle do trabalho do professor, né, a partir das avaliações de larga escala, né, e o currículo se conformando também para dar conta das necessidades de produtividade e de competitividade, né, do capitalismo, né, para que se torne competitivo mundialmente, né, então é preciso formar
formar trabalhadores adequados a esses novos modelos e às necessidades do capital. E a educação começa a ser utilizada, então, como um meio para essa formação de mão de obra qualificada para atender esses fins, né? Então, a gente vê que existe estreitamento curricular, né, e que ele passa a dar mais ênfase para aquelas habilidades e competências, né, que a gente tem ouvido tanto falar, e a base nacional a gente já debateu no seminário até, né, da FAI, da PPGE, que foi organizado, e como esses parâmetros, eles vêm sendo trazidos para dentro dessa organização dos currículos, né, e aí, com um consequente estreitamento curricular, né, que o Freitas debate isso, e acaba por comprometer, né, o trabalho do professor, né, repercutir no seu trabalho, na precarização, na questão da subjetividade, da identidade do professor, e também na possibilidade da sua autonomia, da sua autoria, né, e aí as premiações entram, né, a questão da meritocracia, as premiações e a questão da responsabilização, e o professor tendo que se adequar, né, e trabalhar em prol dessas avaliações, e toda uma questão de competitividade pelos índices, né, que se buscam e que têm que ser atingidos, né, e muitas vezes o professor passa a desenvolver o seu trabalho dando centralidade para essas questões que são cobradas nas avaliações, né, ainda mais porque tem todo um sistema aí de recompensa, né, e também de publicização dos resultados, né, que lançam para a sociedade, né, se cria na sociedade também um consenso de que se a educação pública não funciona, e ela não funciona, né, segundo esses parâmetros, ela deve incorporar esses parâmetros privados, porque esses são sinônimos de qualidade, né, e se a educação não funciona, a culpa é do professor, a culpa é do aluno, e aí num espírito meritocrático, né, que vem impregnando, assim, todo o fazer pedagógico, todo o processo escolar, né, acaba incorporando as questões da iniciativa privada para dentro das escolas, né, e aí comprometendo a possibilidade de que tu caminhe para outras direções, né, a educação acaba sendo uma educação para o capital, né, que é o que a gente questiona, né, e contrapõe, aí a questão da resistência. Bom, e aí falando um pouquinho, então, o que a gente, então, contrapõe, essa docência que se fala aqui, é autônoma, autonomia docente, na perspectiva de Paulo Freire, né, e como vem a ser essa docência autônoma numa perspectiva freiriana? Então, a autonomia como processo, né, onde existe um comprometimento com a dialogicidade, com o direito de dizer a palavra, né, tão caro a Paulo Freire, né, onde a questão da coletividade é uma busca permanente, eu não sou autônomo sozinho, eu me faço autônomo na relação com o outro, no compromisso com o outro e com o crescimento do outro, onde eu busco ser mais, mas não é um ser mais eu individual, mas uma questão de solidariedade, de coletividade, que ele também seja mais, que não é possível que eu seja mais, então contrapondo essa visão meritocrática, individualista, com todo esse ideário capitalista, neoliberal, né, que vai por outro, né, viés contrário, né, então, uma autonomia, uma docência que trabalhe para a afirmação do sonho, né, onde a gente possa trazer a denúncia de todas as questões que desumanizam, mas que não fique só na questão do derrotismo, né, que Paulo Freire nos traz, é preciso que a gente também trabalhe pelo anúncio, né, então o anúncio seriam as possibilidades, né, a gente denunciar o que o capitalismo vem fazendo com os professores, com os seres humanos, mas a gente tentar também trabalhar e pesquisar e também produzir conhecimento que ele traga uma esperança, né, que a gente possa apontar caminhos e construir junto caminhos, novos caminhos, para além desse que parece que naturalizou, né, como se fosse o único caminho possível, né, não há outros caminhos, isso é que a gente acredita e quer,
né, que essa pesquisa também colabore para isso. E o educador autônomo, então, nesse sentido, seria aquele educador que ele tem os medos, sim, né, ele tem os condicionamentos, sim, mas que ele trabalha diariamente, né, enfrentando esses medos e se superando as suas alienações, as suas limitações, todo dia buscando novas possibilidades, experiências junto aos seus alunos, junto ao seu grupo de trabalho, de colegas, a sua comunidade escolar, né, enfrentando diariamente como um processo que vai sendo construído. Né? Então, nesse processo onde há um movimento de ação, reflexão e ação, né? Onde a minha ação, que é um pouco o que eu falei lá no começo, eu fui para a sala de aula e vi que a minha ação não condizia com o que eu acreditava. Então, foi todo um processo de reflexão que eu tive que fazer em cima da minha prática docente, e colocar ela em questionamento, né? Para que, a partir de referenciais, né, que me tragam uma consciência maior de que caminhos eu posso seguir, né, para que a minha ação seja reconfigurada, a minha ação seja ressignificada, e trabalhe realmente em prol da autonomia, da emancipação e da humanização, né, então, e aí entra o processo de conscientização, né, um processo fundamental para que a gente possa construir autonomia, né, um processo onde eu me questione, e tem o Freitas também é um autor que nos provoca e nos diz, afinal de contas, a favor de que a gente está exercendo a nossa docência, né, a favor de que ser humano e de que sociedade a minha prática docente está a serviço. Então, são questões que a gente, através de uma pesquisa, pode estar fomentando, né, essas reflexões também. E, então, a partir dessa conscientização, dessa reflexão sobre a prática, uma praxis, então, se daria a construção de uma docência autônoma, de uma educação como prática de liberdade e de transformação, de outra realidade, de um mundo diferente do que está aí. Tentar não me demorar muito, né, mas agora vem mais as questões de temática e problema de pesquisa. Então, dentro desse intuito, né, de uma pesquisa que faz a denúncia de todo um contexto desumanizante, né, e que rouba a possibilidade de ser mais, que rouba a possibilidade de autoria e autonomia do professor, né, a gente tem, então, como enfrentamento a construção de uma docência autônoma, né, então essa é a temática central dessa pesquisa, a docência autônoma, na perspectiva de Paulo Freire, né, e diante desse contexto atual, então, marcado por essas reformas políticas para atender às necessidades do capital, né, neoliberais, então, bem como esses efeitos sobre o trabalho, a responsabilização, a precarização, né, e a perda de autonomia docente, né, e a constatação da necessidade de se contrapor, então, de ter uma resistência a isso, as investidas neoliberais na educação, é que se problematiza nessa pesquisa. Em que medida a reflexão dos professores sobre o contexto sociopolítico e seus efeitos na docência contribui, então, para a construção da docência autônoma? Então, como os professores, refletindo sobre o seu contexto e sobre a sua realidade, né, de professor que se vê limitado, né, e que se vê roubado da sua autoria, né, como que ele percebe isso, e como essa percepção vai contribuir para que ele se transforme, se torne, vá se reconfigurando e se tornando mais autônomo. Então, a tese da pesquisa, então tem-se como hipótese inicial que os professores que têm esse conhecimento sobre o contexto sociopolítico, que têm esse conhecimento sobre as reformas educacionais de cunho neoliberal e sobre os efeitos dessas reformas sobre o seu trabalho e autonomia, eles terão mais condições de construírem alternativas. Então, a partir da conscientização, eu terei mais condições, eu, professora, vou ter mais condições de construir alternativas e mecanismos para fortalecimento e constituição dessa autonomia docente.
Então, é nessa direção que formulamos a seguinte tese, né, que ao longo da pesquisa ela pode ser ou confirmada ou refutada, né, que é a possibilidade de acesso a reflexões acerca do contexto político, social, econômico, e também das implicações desse contexto no trabalho e na autonomia do docente, ela favorece a construção de estratégias e mecanismos de fortalecimento da atuação autônoma dos professores. E o objetivo geral da pesquisa, então, esse projeto de pesquisa tem como objetivo geral compreender em que medida e de que forma o contexto sociopolítico-econômico do neoliberalismo e as políticas educacionais de cunho neoliberal incidem sobre o trabalho docente e interferem na sua autonomia, bem como as possibilidades, então, de resistência e construção de uma docência autônoma de perspectiva freiriana. E aí entra novamente, né, aquela questão forte do Freire de denúncia e anúncio, né? Então, em que medida a gente sofre com essas políticas e como nós vamos resistir, né, e construir novas possibilidades, e construir autonomia diante de todo esse contexto. Os objetivos específicos da pesquisa, então, né, o que a gente pretende também com essa pesquisa? Analisar as políticas públicas de educação, mais especificamente aquelas que incidem diretamente sobre o trabalho e autonomia docente, que são aquelas políticas de formação, de avaliação e de controle sobre o trabalho do professor. Verificar o conhecimento e compreensão dos professores a respeito das políticas públicas de educação, né, porque aquilo que eu não conheço, como mudar, né, então é importante que a gente conheça, para que a gente possa interferir, né, fazer alguma coisa. Então, verificar também em que medida e de que forma os professores percebem os efeitos das políticas educacionais sobre o exercício de sua profissão, analisar os limites, objetivos e subjetivos também impostos sobre o trabalho e a autonomia dos professores por políticas públicas de educação. Mais 2, investigar possibilidades de resistência e construção de docência autônoma frente a essas políticas, então. E, por fim, contribuir para a mobilização de reflexões que possam favorecer a assunção de novas posturas frente a um contexto de controle e restrição de autonomia. Qual é o percurso metodológico, então, né, dessa pesquisa, né? O trabalho, então, ele se configura como pesquisa qualitativa na perspectiva crítica, com a utilização da abordagem da pesquisação. Então, como que vai se desenvolver, né? A metodologia, ela vai estar amparada nessas escolhas teóricas, né? É uma coisa que a gente debateu já bastante, né, nos seminários, né, que a metodologia, ela tem que estar sustentada nos conceitos e nas escolhas teóricas que eu faço. Então, como não poderia deixar de ser, né, a pesquisação e a abordagem qualitativa, né, elas trazem toda a questão da reflexão, né, sobre a realidade, e também a pesquisação, ela faz com que haja um comprometimento também, né, do pesquisador com aquele grupo no qual ele está trabalhando, ele está ali desenvolvendo a pesquisa com a colaboração, né, em coletividade com aquele grupo. Então, que ele possa estar também sendo instrumento de reflexão, que a pesquisa, ela mesma já seja um instrumento de propiciar para aquele grupo a reflexão sobre essa prática, né, de desenvolver coletivamente com aquele grupo estratégias, né, de superação e de resistência, né. Então, nesse sentido, a pesquisação, o locus da pesquisa, então, uma escola pública estadual da cidade de Pelotas, né, e os instrumentos para pesquisa, então, são questionários, tentando perceber aquelas questões colocadas ali nos objetivos específicos, né, como os professores percebem a realidade,
né, como essa realidade, ela interfere no seu trabalho, se eles têm conhecimento dessas políticas, para depois a gente poder fazer uma formação com esse grupo, né, através da pesquisação, a gente fazer debates e reflexões com esse grupo de professores, né, para no fim a gente consiga perceber também com esse grupo no que se avançou, né, que seja uma pesquisa comprometida também, com o que já está trazendo aqui, né, na questão teórica e nas escolhas, né, nos referenciais, né, e nos seus objetivos, né, que as coisas se deem também nesse micro, né, nesse grupo. Então, a metodologia de análise é uma análise de conteúdo, né, análise de dados, análise de conteúdo, né, e cabe destacar, sim, que essa pesquisa, ela se encontra em fase de aprofundamento, né, ainda, estudo, foi o ano passado, né, que eu ingressei no doutorado, então a gente ainda tem um bom caminho aí pela frente, e está ainda aprofundando questões teóricas, né, conceituais, que é importante que se tenha, né, a questão da conscientização também é uma das categorias que vão ser aprofundadas também, e também vai se constituindo na caminhada as escolhas também sobre metodologia de percurso, né, metodológico, afinando também, né, com a teoria, né, e tendo previsão para a qualificação do projeto de tese em março do ano que vem. Então, eu queria encerrar, assim, essa fala, depois a gente pode conversar mais, né, encerrar falando da importância do compromisso, então, do pesquisador social crítico, né, as escolhas, então, que me trazem até aqui, né, me aproximam das referências de críticas, teóricos críticos, né, entre eles também Paulo Freire, né, então, esse compromisso que nós temos, né, de uma pesquisa de abordagem crítica que contribua para a mudança, para a transformação, né, para que ela seja também um instrumento de denúncia e de anúncio, né, que a gente possa fazer das nossas pesquisas caminhos, né, para que a gente possa colaborar com a transformação da sociedade. Bem, eu agradeço a atenção. Ok. Obrigado, Verônica, Maria Verônica. Ficamos mais ou menos no tempo ali previsto, tá bem? E eu vou chamar a Niteri, para ela fazer a apresentação dela, se quiserem ficar conosco aí. No final eu coloco os referenciais que eu não coloquei ali. Tá bem. Tá bem. É bom. Niteri? Eu tô tentando habilitar a minha câmera, mas não tô conseguindo. Tá dando que falhou. Tudo bem. Não consigo. Tá. Eu já tentei, mas não é possível. Ocorreu uma falha. Mas aquela hora funcionou, né? Eu não mexi mais nada. Eu não mexi mais nada depois daquilo. Queres tentar sair e entrar de novo? Ou é pior? Pode ser mais arriscado? Tá. Sim. Ela vai fazer isso.
Eu estava pensando aqui que essa experiência que nós estamos tendo no período, com as dificuldades dessa pandemia, né, há coisas que vieram, parece que para ficar, né? Algumas delas é esse tipo de atividade que estamos fazendo aqui, que mesmo que a gente não consiga, em outros semestres, mesmo que a gente tenha atividades presenciais, a gente pode agregar esses dispositivos para aumentar a audiência, aumentar os grupos participantes, né? Que muitas vezes não pode estar nos locais que a gente organiza, mas que podem estar conosco nessas situações, né? Então, acho que a gente acaba fazendo do limão uma limonada. Agora sim consegui habilitar. Acho que tá atualizando. Bom, agora sim. Boa tarde, então, a todos e a todas. Desculpa pelo erro, mas foi alguma coisa aqui, né? Eu acho que agora uma das coisas que a gente tem que aprender a lidar é com essas apresentações, né? E essa é a minha primeira vez que eu vou apresentar um trabalho assim. E então a gente tem que aprender agora a se adaptar, né? Em vez de ver uma sala cheia, ver quadradinhos na tela representando as pessoas. Mas vamos lá. Meu nome, então, é Nitere Vieira, sou pedagoga, professora da Rede Municipal de Pelotas, né? Sou orientadora da Rede Municipal de Pelotas e professora na Rede Municipal de Rio Grande, curso mestrado com o professor Álvaro. Participo, então, né, do Centro de Estudos em Políticas Educativas, né, o CEP, grupo de pesquisa coordenado pelo professor Álvaro. Minha pesquisa de mestrado, ela tem o título, por enquanto, né, pode mudar ainda, mas por enquanto ela tem o título Mecanismos de Controle do Trabalho Docente na Política de Currículo da Educação em Tempo Integral. Eu ingressei no mestrado no ano de 2019, com a intenção de pesquisar, né, o currículo da educação integral, e aí, então, ao longo desse um ano, eu foquei, então, o trabalho com o currículo, mas também o trabalho docente, né, na educação integral. Então, minha formação inicial é na pedagogia, na FAI, né? Ao longo da minha formação, eu estudei algumas coisas do currículo, né? Tive a oportunidade de ser bolsista da professora Manuela. Desculpa, gente, minha cachorra. Eita, Frida. E então, desde a pedagogia já me questionava algumas coisas sobre currículo, né, sobre política de educação. E aí, então, quando eu iniciei minha carreira docente, há 5 anos atrás, na Prefeitura de Rio Grande, eu fui trabalhar numa escola em tempo integral. E aí, então, outros questionamentos, né, continuaram a surgir sobre currículo, mas também sobre educação integral, né, e eu até coloco aqui, né, que os primeiros anos da profissão me lembraram muito o Tardif, né, com os estudos, né, sobre a carreira do magistério, né, Apple e Freire também, entre outros, né, educadores, e aí isso motivou, né, com que eu continuasse a estudar, e como de ser colega anteriormente, né, fez com que eu refletisse a minha prática docente também,
e também o lugar da educação integral, né, na política de educação. Eu tenho como problema quais são os mecanismos de controle docente, do trabalho docente presentes nos documentos da política de currículo para a educação integral do ensino fundamental, né? Eu já faço esse recorte aqui, né, da educação integral, ela é pensada também para o ensino médio, mas eu foco a minha pesquisa na educação integral no ensino fundamental. A gente sabe, né, e no nosso trabalho como professores a gente consegue constatar, né, que ele tem diversas formas de controle, né, são mecanismos de controle não só micro, né, da escola e da rede municipal, no caso de ensino, mas também outras formas de controle, né, do trabalho docente. E aí, então, eu trago como seria esse controle, né, de que forma esse controle está presente nos currículos, no currículo da educação integral, né, da política de currículo para a educação integral, considerando que não há documentos específicos, né, o currículo da educação integral, ele acompanha o currículo do ensino fundamental regular, né, com a BNCC, né, tendo como agora seu documento orientador. Como objetivo geral, eu trago a questão de analisar, então, esses efeitos regulatórios do trabalho docente, né, da prática docente das políticas de currículo da educação em tempo integral. Para isso, eu tenho 5 objetivos específicos, né, que seria, então, primeiro, fazer um estado do conhecimento, realizar uma pesquisa do tipo estado do conhecimento, né, com a intenção de ver o que o campo da educação tem produzido sobre educação integral, trabalho docente, né, e aí também outras questões, né, outros termos que eu trago como descritores, BNCC, gerencialismo e performatividade. Conceitualizar currículo, educação integral, né, e trabalho docente. E considerar, então, o contexto, identificar os dispositivos de controle, né, no contexto de influência e de produção da política curricular para a educação em tempo integral, caracterizando também, né, esse discurso sobre trabalho docente presente nesses textos da política. Eu trago algumas questões aqui, né, que são capítulos, né, do projeto que eu estou elaborando. Um desses capítulos, então, eu trato sobre educação e capitalismo, né, eu tento resgatar um pouco dessa questão da educação, né, que antes ela era tida como tempo livre, né, inclusive como ócio produtivo e como produção, mas produção de conhecimento, não era algum produto, um resultado, né? Por isso também que a educação era para as elites, né? Porque ela era um espaço de ter um tempo livre, né? E a escola, ao longo do século XX, né, com o desenvolvimento do capital, ela foi sendo massificada também por uma luta da própria classe trabalhadora, né, para que se democratize a escola, mas essa escola, né, do capital, essa escola neoliberal afetada, né, pelo neoliberalismo, ela é a escola da produtividade. Então, ela impõe, né, não só os professores, mas os alunos, e ela traz para a escola, né, a função de desenvolver, né,
esse trabalhador para o novo mercado e que seria, como seria, né, esse trabalhador, como seria esse sujeito, né, a ser formado pela escola. Então, um sujeito neoliberal, né, o homem neoliberal, que tem a produtividade, a competência, né, a individualidade como marcas, né, da sua concepção, então, como sujeito. Então, a escola, ela passa a servir como uma forma de imposição, né, e de construção desse homem neoliberal. E aí, então, não tem, né, como falar de educação sem contextualizar essa educação na história e na política, né, e então, como traz Freire, né, educar, ele é um ato político e ele é político e um ato político justamente porque ele não se descola, né, desse contexto. Então, por isso também a importância, né, de trabalhar um capítulo sobre isso. E aí, então, de que ponto de vista, né, eu tô falando, eu trago algumas questões do Foucault, né, e aí, como falo os estudos Foucaultianos, eu trago uma moldura, né, as lentes do meu trabalho, ele tem uma perspectiva, né, pós-crítica, mas também uma perspectiva crítica, né, a educação em tempo integral, que seria um outro capítulo, né, que é onde eu desenvolvo esse conceito de educação integral, né, e a diferença entre educação integral conceito e educação integral enquanto ampliação da jornada, né. Tenho como base teórico-metodológico, então, os estudos de Anísio Teixeira, José Pacheco, Freire, Gadotti, né, e a Jaqueline Moll para discutir a educação em tempo integral. Depois eu trabalho o currículo, né, o conceito de currículo e o desenvolvimento dos estudos, né, do campo de estudos do currículo, né, que surge no início do século XX, né, com Bobbitt, com a publicação em 1918 do Bobbitt, né, mas já em 1905 Dewey também já sinalizava algumas coisas nesse campo, né, e a partir de então, né, a constituição do currículo como um campo de estudos, né, e desenvolvimento, então, das teorias, né, tradicionais e depois as teorias críticas e pós-críticas. As teorias críticas, então, né, marcadas pelos estudos marxistas, né, com contribuições fortes dos estudos do Bourdieu e do Althusser. E como penso o currículo, então, né? Eu parto do currículo como que não há um espaço só de dominação, mas também como um espaço de disputa, né? Ele é um espaço de tensionamento, de disputa. Não há apenas dominação, mas também resistência. Entre discursos, né, hegemônicos e contra-hegemônicos, né, trazendo aqui o conceito de hegemonia de Gramsci. E aí, então, tenho como conceitos centrais, né, estabeleço educação integral, política de currículo, capitalismo, trabalho docente, controle e o ciclo de políticas, né, abordagem do ciclo de políticas do Boll. É uma abordagem que eu utilizo para pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa. E então, como conceitos secundários, discurso, neoliberalismo, gerencialismo, qualidade total e performatividade para, né, contribuir no desenvolvimento do objetivo. Tem 15 documentos, por enquanto, elenquei 15 documentos que serão analisados, né, que estão sendo analisados, LDB,
é um deles, Plano Nacional de Educação, um texto, né, referência para o debate nacional sobre educação integral, as diretrizes curriculares da educação básica, o documento orientador, né, para uma reestruturação curricular de escolas em tempo integral organizada pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul e a BNCC. Então, como metodologia, é uma pesquisa qualitativa, né, utiliza análise de conteúdo, abordagem do ciclo de políticas do BOL, né, análise desses documentos, e também realizo o estado do conhecimento. O estado do conhecimento foi feito com 5 descritores: educação integral, currículo, trabalho docente, BNCC e performatividade. 6. Gerencialismo não está aqui. Eu busquei também nas produções na área de educação o que tratava, né, sobre esse conceito. E então, para organizar, né, os estudos, eu tenho alguns autores que eu trago aqui, né, são a base da minha pesquisa, que seria o Foucault, né, o Boll, o Apple, Bourdieu, Dardot e Laval, o Hipólito, né, professor Álvaro Hipólito e a professora Maria Cecília, e o professor Álvaro, Educação em Tempos de Incertezas. Então, esses são alguns dos textos e dos autores, né, que eu utilizo no estudo. E aqui eu trago alguns dados do estado do conhecimento. Não trouxe tudo, né, para não ficar muito extenso. Então, o que eu encontrei? Eu fiz esse estado do conhecimento, eu tive como fontes, então, catálogo de teses e dissertações da CAPES, o diretório de revistas de acesso aberto, né, o Google Acadêmico, Latindex, que é um sistema regional de informação online para revistas da América Latina, Caribe, e a rede também de revistas científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, e o Cielo e Cielo Livros. No Cielo, o que eu pude constatar, e eu trago aqui nesse gráfico, né, tanto gráfico quanto tabela referem-se às publicações indexadas ao Cielo. Nos anos de 1990, né, quase não se encontrou, né, que encontrei 2, um em 98 e um em 99. Né. Nos anos 2000, se teve mais pesquisas, mas depois de 2010, então, que se tem mais publicações sobre educação integral. O que a gente pode, né, dizer sobre essa relação da quantidade de trabalhos encontrados, né, e com relação ao tempo? Durante os anos 90, é difícil, é limitado essa pesquisa, né, nesse recorte temporal, porque a maioria das publicações dessa época não estão disponíveis, né, não só no Cielo, mas em outras plataformas na internet. Então, isso dificultou, né, e por isso também que se encontram menos trabalhos, né, e publicações. Além de que, né, a discussão sobre a educação integral, ela se desenvolve, né, ela se intensifica, né, pós anos 2000, principalmente nessa última década. Sobre currículo, né, eu trago aqui alguns dados. As publicações do currículo, né, sobre currículo no Cielo nas últimas décadas, né, a evolução, a gente pode observar que na última década foi a década que mais se produziu, né, mais se publicou
textos no Cielo, né, nas pesquisas indexadas ao Cielo sobre currículo. E aí também a gente observa não só no Cielo, mas também, né, o campo do currículo, e aí a gente pode, né, tem várias questões que podem ser discutidas, principalmente a questão, né, do desenvolvimento, da consolidação, né, do campo do currículo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, através desses dados, né. Então, queria dizer que o meu trabalho, ele está na etapa, né, de construção do projeto, né. Eu estou por defender nos próximos meses, e então ainda tem muita coisa para pensar, ainda tem muita coisa para desenvolver, né, e também por conta do tempo, eu tentei trazer de forma mais resumida aqui, né, para essa apresentação. É isso. Ok, Nitério, obrigado. Concluíste? Sim. Sim, tá. Pessoal, só corrigindo uma informação, que eu tinha colocado um link ali que não funcionou, eu recoloquei o link, tá? Eu acho que agora deve estar funcionando, eu testei melhor. Obrigado. Bom, então nós temos um tempo para debater. Então eu pergunto, a gente podia fazer alguns blocos de questões. A Verônica, se quiser entrar online aqui, por favor, para a gente poder, como se diz, interagir um pouco mais, né? Se todos não podem, pelo menos nós três aqui podemos. Então, se alguém pode colocar as questões aqui no bate-papo público, e a gente vai então repassando para as colegas, né? Tá bem? Então, de início, eu queria parabenizar a apresentação das duas, tá? Vocês estão recebendo vários parabéns aí na lista de participantes, né? O Wagner fez um comentário, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu recuperar. Tá, deixa eu ver. O César comenta que no momento que as escolas estaduais estão enfrentando, ou estão em enfrentamento com as políticas ultraliberais, é extremamente importante desenvolver e apresentar resistência partindo da academia. Isso é um comentário, tá? E o Wagner fala que ele tem uma sugestão para a Verônica, de uma tese de um colega da Unicinos. Tá? É o trabalho da Quênia, que foi muito elogiado, Verônica. Professores excelentes, convergência, tensões e desafio nas políticas de formação e carreira docente na contemporaneidade. Então, ele tem a referência ali no bate-papo, tu pode copiar e colar, tá? Isso, já copiei. Ah, tá. Já anotei. Então, eu sou um testemunho, vamos dizer, vivo desse trabalho da Quênia, que eu fui da banca dela. Fui da banca de doutorado da defesa. É um trabalho excelente mesmo, muito bom. E acho que vale a pena dar uma olhada, né? Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada sim. Tem algo... Aquele comentário do César ali, das escolas estaduais, uma das questões que fez escolher uma escola estadual, porque eu sou professora, eu não coloquei muito porque o tempo era meio curto, assim. Eu sou professora na rede municipal e estadual, então eu vivo as duas realidades ali, né?
E em debate com a professora Fátima, Maria de Fátima Costa, que é minha orientadora, as escolhas, né, da metodologia, porque tem toda uma intenção por trás das escolhas. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, no desenrolar, quando a gente vai construindo um projeto de pesquisa e vai aprofundando e vai refletindo, né, uma coisa vai se abrindo para outra. E isso foi interessante, assim, refletir sobre a escolha da escola, né, por que fazer numa escola estadual? Poderia ser uma municipal, né, mas a gente percebe que hoje a escola estadual, ela está passando por um processo, não que a municipal não tenha também essas dificuldades, né, mas a gente vem de um histórico na rede estadual de arroxo salarial, de proletarização, né, de necessidades que a gente não vê por onde ser contempladas, assim, coisas que a gente, de déficit, né, de estrutura, tanto do ponto de vista humano, quanto físico, quanto recursos, né, então a escola estadual a gente percebe, assim, mais fortemente, assim, que ela tem sofrido mais, os professores, não que os outros não, porque eu estou nos dois lados, mas a escola estadual tem esses agravantes, e ali o colega colocou, né, e agora a gente percebe, né, o discurso, né, do governo do estado, que daqui também não é diferente, mas a gente vê bem no estado as parcerias, né, por onde tem ido, né, também ultraliberais que ele colocou ali, né. Todos nós temos sido afetados por políticas ultraliberais, mas o viés ideológico que está aí no governo do estado, ele é bem forte nesse sentido também, né, da parceria público-privada. A gente viu aqui em Pelotas o que foi quando ele era prefeito, né, teve o evento, a questão do Falcone, né, que a gente acompanhou, que foi para o Ministério Público, foi barrado, né, são questões que têm atingido em cheio, né, o nosso trabalho docente. Então, essa escolha dessa escola estadual foi intencional e tem a ver com todo esse contexto que a gente está sofrendo na rede estadual. A municipal também sofre, né, mas essa escolha tem a ver com isso que ele falou ali também. Tá bem. Tem mais uma questão, aqui da Suzana para a Niteri, é uma sugestão de um texto, é um artigo da Shiroma, que é muito bom, né? É fácil de obter, porque ele está online, esse texto, tá? Se quiseres comentar alguma coisa. Obrigada. E que é isso, Carol? Bom, comentário da Lisandra, e tem uma pergunta aqui para a Verônica, que é sobre se pretende fazer oficinas na rede municipal de Pelotas, né? E a Suzana também levanta se vocês duas poderiam falar um pouco mais de como pretende conduzir metodologicamente o estudo, tá? Deixa eu só ler aqui mais as duas últimas. Ela pergunta qual é a obra do Frigoto que trata da análise de conteúdo, que tu indicaste no slide. Ela coloca aqui para mim o e-mail dela, que eu anoto já e mando para ela, sim, tá, que eu tenho essa tudo referência. Bem, tá legal. Mas se é uma informação que está disponível, seria interessante, né, também. Eu tenho aqui o slide, de repente se tem como colocar o slide ali no final. Acho que o João tem, vamos ver. Isso, da referência do Frigoto está ali no slide. Ou tu lê aí, se tu tiveres, e fala. Também posso colocar aqui embaixo, digitar para ela. Bom, a última pergunta, que também interessa para vocês duas, quando falar então da metodologia, tá? A ideia de que nesse tempo de pandemia, né, se vocês têm pensado novos modos de pesquisar, se mudou muito a metodologia que já haviam decidido. Principalmente para quem está fazendo mestrado, que é um curso de mais curta duração, né?
é um problema maior, vamos dizer assim, um dilema maior, né? Mas fique à vontade para comentar, por favor. Mudou, sim. Bom, tava esperando tava esperando a colega, né, como tinha falado primeiro, achei que ela ia responder primeiro. Mas, enfim, mudou sim. Pois é, eu percebi, aí eu digo, vai comigo, então. Mudou sim um pouco, né, mudou bastante, muito, né, toda a nossa vida, enfim. E eu, a princípio, ia utilizar, né, tinha como locus de pesquisa uma escola também, né, e aí mudei o foco da pesquisa e também mudei esse locus, né, então, a princípio, não vou pesquisar a escola, vou pesquisar mais os documentos mesmo, tá? E aí, já respondendo a colocação ali da colega, né, que pergunta um pouco mais sobre a metodologia. Então, a metodologia seria, então, a partir, né, da abordagem do ciclo de políticas e dos conceitos, né, da perspectiva teórico-metodológica que embasa a pesquisa, tentar ver, né, o que esses documentos primeiros que eu proponho, né, nos dizem sobre educação integral e sobre trabalho docente, e a partir deles, né, se vai surgir, né, de repente, ao longo da pesquisa, surgem mais documentos. Seria um pouco por aí. Verônica. A questão da metodologia de pesquisa, a gente está trabalhando mais agora o aprofundamento de conceitos, a parte bibliográfica, aproveitando para estudar sobre metodologia exatamente, se aprofundar, que a gente acha muito importante se aprofundar, porque no momento que tu vai fazer a análise também dos dados, depois que tu vai a campo, faz a pesquisa, tem todo um outro trabalho que ele tem que ser... que a gente tem que se dedicar bastante, que é a análise disso que foi pesquisado. No doutorado, eu entendo que a gente tem mais tempo, né, para a Anitere deve ser bem apertado, bem mestrado, eu sei, porque foi bem, eu sei como é que é. Eu acho mais tranquilo para quem está no doutorado, né. Então, a gente está fazendo o que agora? A gente está se aprofundando justamente, a gente está estudando a pesquisa qualitativa crítica, né, a gente não parou, a gente tem se reunido online, né, nessas reuniões online, mas a gente tem feito leituras, o coletivo do grupo de pesquisa, né, uma coisa muito importante, assim, que a gente não se desligou, e a gente lê junto, debate junto, o grupo de orientandos também está debatendo metodologia de pesquisa, então a gente está nisso, a gente está conduzindo nesse sentido, a gente está nos estudos bibliográficos, aprofundamento de escolhas, né, teóricas e metodológicas também, e é isso, sempre tentando aprofundar e aliar, né, e tu trabalhar com as coisas integradas, né, que uma coisa não tem que estar de acordo com a outra, a tua metodologia, ela tem que trabalhar tendo em vista os teus objetivos, o teu problema, a tua hipótese, o teu referencial, e é isso que a gente tem tentado fazer agora. A gente vai passar depois a estudar sobre análise de conteúdo também, e a gente debate essas escolhas, isso é uma coisa muito interessante de se fazer, a gente, com os colegas orientandos também, né, a professora e os orientandos, a gente debate essas questões de escolhas metodológicas, e aprofunda também. Então, a gente está nesse caminho, assim, agora a pesquisação vai ser um próximo passo, claro que vai mudar, né, os nossos cronogramas aí vão ser alterados, mas vamos tentar fazer algo que não seja superficial, né, tentar ir se adaptando, né, ao que a gente tem. Eu
só queria comentar, talvez, Niteri, acho que tu podia complementar a tua observação sobre a metodologia, porque eu acho que a colega, quando perguntou, estava um pouco interessada também na parte empírica, né? Então, isso é uma coisa que eu, como orientador, sei que a Niteri tem a pretensão, mas de envolver escolas, observações e esse tipo de questão, né? Mas a pandemia está nos impondo algumas coisas que a gente não sabe bem ainda como fazer, talvez, né? Então, isso é uma coisa que em alguns grupos tem surgido até a possibilidade de pensar grupos de discussão online, né? Então, tem todo um campo de metodológico aí que é possível. Sim, estamos ouvindo, mas eu acho que o Álvaro... É que nós tivemos uma queda de energia, acho que foi isso, João. Não, eu percebi aqui pela... Hã? Tá. Eu posso fazer um comentário? Eu moro perto do Álvaro aqui e também tem uma queda grande de energia aqui, pode ter ficado sem energia o Álvaro. Então, fazer um comentário enquanto o Álvaro retorna. Boa noite, Verônica, boa noite, Michele, boa noite, colegas que estão participando do projeto aqui conosco. Então, gostaria de parabenizar vocês pelos trabalhos, né, pela exposição, chamar atenção porque vocês as duas trabalham com 2 temas muito importantes, né? A Verônica trabalha com o tema da autonomia, traz para a gente pensar um pouco sobre isso, e a Anitéria traz o tema da educação integral. Temas estes que são caros aos grupos progressistas, né, aos movimentos sociais, às entidades sindicais, aos movimentos estudantis. Então, há décadas nós lutamos muito pela autonomia, né, e do nosso trabalho, autonomia na formação, porque esse é um conceito que ele é central na formação humana. Da mesma forma, a educação integral, que é um conceito, né, quer dizer, e a gente tem percebido nos últimos tempos aí o quanto esses conceitos têm sido apropriados pelos grupos neoliberais, né, pelos grupos conservadores, em que faz uma verdadeira distorção desses conceitos, né. Então, a autonomia hoje, ela se traveste de responsabilização dos professores. O professor é autônomo, ele ao mesmo tempo é responsabilizado pelo trabalho que ele realiza lá no interior da escola, né. Então, e a educação integral confundida com escola em tempo integral, com o alargamento do tempo, nada tem a ver com o conceito, né. Então, acho que como vocês estão estudando isso, se pudessem falar um pouco para a gente aqui nesse espaço, né, sobre esses conceitos e o quanto eles têm sido apropriados de uma forma tão distorcida na área educacional, né? Obrigada, Guri. A questão da autonomia, assim, né, que tu coloca, assim, realmente a autonomia, ela tem sido, como tantos outros, né, conceitos que não são caros, né, Paulo, eles têm sido sequestrados, vamos dizer assim, eu não sei também, porque ele nasce também num contexto, né, da modernidade, do Estado liberal, né, a gente, na verdade, vai reconfigurando esses conceitos, eles vão avançando, de acordo com o contexto histórico também, que está colocado, né, é uma coisa que eu me lembro lá do mestrado da minha orientadora, a professora Conceição Paludo, que ela nos colocava, assim, que os conceitos e os autores, a gente tem que ter um profundo cuidado e respeito e cuidado, né, de perceber em que contexto aquele conceito foi elaborado, né, e qual era a realidade que ele estava tentando dar conta naquele momento, né, então são conceitos que vão sendo reconfigurados, né, e que a gente vai ressignificando, né, e graças a Deus eles vão sendo ressignificados, né, eles nascem com um propósito e eles vão se revestindo de novos olhares, novas opções, novas posturas, né, e o conceito que eu pego de autonomia é o conceito freiriano, né,
Mas eu fiz, no mestrado a gente fez toda uma pesquisa, assim, um debate sobre o conceito de autonomia, né? Então, da onde ele vem, né, como ele é utilizado. A nossa perspectiva é na perspectiva do Paulo Freire, de um conceito, mas a gente sabe que o conceito de autonomia, ele é muito utilizado realmente, né, por uma questão de responsabilizar, também como um conceito que é utilizado como também responsabilizar mais uma vez a escola. Não, a escola tem autonomia, como se tivesse na escola a solução de tudo, né? Que a escola, ela tem autonomia, como é que ela pode? Mas é um contexto mais de autonomia burocrática, né, administrativa, e não de produção do caminho e de escolhas de direção do tipo de educação, né, e escolhas que a gente pode estar fazendo, de opções, de que tipo de formação humana que a gente quer desenvolver. Isso não nos é dado. O que é dado é uma autonomia burocrática, né, nesse sentido, dado entre aspas também, né, mas então são conceitos que tem que ter realmente muito cuidado, né, quando a gente vai falar, explicitar nas nossas pesquisas o que a gente está falando, tem que ser bem colocado, né, eu acho que é por aí. Tem uma colega ali. Mas foi um corte total aqui, simplesmente caiu a luz e voltou, mas eu fiquei totalmente offline, por isso que eu saí, tá? Desculpa. Tem uma colega aqui, a Viviane, falando que, segundo alguns conservadores, é a metodologia aplicada. Muitos culpam a metodologia freiriana como motivo da nossa educação ser um dos piores do mundo, sendo que não é usada de fato nas escolas. Na opinião de vocês, como vocês veem esse ataque específico a ele? Eu vou colocar aqui nas notas um livro, esse livro aqui, do José Contreras, deve conhecer, sobre a autonomia de professores. Tá? Vocês podem responder a questão, se quiserem, né? Da Viviane. Não sei se a Anitere quer colocar alguma coisa. Então, essa questão que a Val colocou, né, realmente eu não expus aqui, né, há uma diferença muito, muito grande entre educação integral na sua perspectiva, enquanto formação humana, enquanto formação que ela não precisa necessariamente ser num tempo maior, né, mas sim, ela é uma questão de concepção, de visão de sujeito, de mundo, de educação, né, e há, por outro lado, né, uma concepção de educação integral como se bastasse a ampliação, né, do tempo, né, da jornada escolar, o que, de fato, não ocorre, né, porque nós podemos ter uma escola de 4 horas em que se faz um trabalho, né, de formação integral, que se pensa, né, esses sujeitos integralmente, e podemos ter uma escola que trabalha 7, 8 horas com o estudante, mas sem vê-lo, né, na sua integralidade e na integralidade do lugar, né, da educação, né, na sociedade. Verônica, queres comentar? Eu falei já do conceito do que a Val tinha perguntado, eu vou comentar o que a Viviane colocou ali, né, que os conservadores culpam a metodologia freiriana, né, e o como se ela fosse usada, né. Olha, claro, cada um tem uma visão, né, uma interpretação aí do Freire, né, Freire é um pensador que tem sido analisado de diferentes maneiras, né, então cada um dá um viés, né, uma cor que quer para o Freire, né, mas a questão é que, bom, primeiro que se eles se sentem ameaçados pelo Freire, eu acho
É uma coisa que me orgulha até, né? De que bom, né? Que eles são contra o Freire. É sinal que o Freire incomoda aquela gente, né? E que está atual ainda também, né? Que tem muita gente dizendo, o Freire está ultrapassado e tal. Tem quem diga isso. Então, eu digo, é que se mantém, né? É que a denúncia do Freire esbarra exatamente nesse contexto, né? Então, mexe porque eles atacam, porque o Freire ataca tudo isso que está aí, né? Ele denuncia o neoliberalismo, né? Ele denuncia esses pacotes, né? Eu vou aproveitar para dizer que quando eu estava iniciando meu doutorado, em 97, foi quando o Paulo Freire morreu, né? Então, na universidade que eu fiz doutorado, que é talvez aqui é menos conhecida, sim, mas é uma universidade muito reconhecida mundialmente, na Faculdade de Educação, no departamento de currículo, onde eu estudava, tinha uma biblioteca pequena não, mas era a principal, talvez, biblioteca da Faculdade de Educação, de lá. Em seguida, inauguraram uma placa na parede da faculdade em homenagem ao Paulo Freire. E só havia uma outra placa lá, que era a placa de um educador local da região ali, importante, na época do John Dewey, que era um autor importante, e eles fizeram essa homenagem a Paulo Freire, né? Já na época, dada a importância dele. Então, esses ataques que são feitos ao Freire aqui no Brasil soa muito estranho internacionalmente, porque é de uma estupidez. A estupidez ela é grande, né? Não tem limite, talvez, para ela. Mas o cara mais citado entre os vários autores, né, tem estudos mostrando aí que Paulo Freire é o único autor da área de educação que consta praticamente, na grande maioria, dos planos de ensino das principais universidades do mundo, né? E ele é citado, está entre os 10 mais citados nesse sentido aí. E foi doutor honoris causa, não sei de quantas universidades mundiais, né? Mas esse ataque conservador que agora vem, eu acho que foi importante a pergunta, porque, claro, o tema aqui não é Freire, né? Não é isso. Mas acontece que há questões que a gente precisa se defrontar, porque uma delas, né, é esse ataque tipo escola sem partido e outros movimentos retrógrados que estão aí, eles acham que a gente que desenvolver a capacidade de análise crítica dos alunos, para eles isso é partidarizar a educação. Então, para eles que não conseguem entender, não querem entender, evidentemente, porque tem outros interesses mais opressivos e querem trazer uma dinâmica mais alienada para a escola, como se isso não fosse algo político, né? Como se optar por uns conteúdos ao invés de outros, se isso não fosse. Foi. Acho que o Álvaro Eu acho que o Álvaro ficou de novo. Deu uma queda de energia aqui. Aqui também. Acho que foi na cidade toda, pelo jeito, então. Aproveitar para lembrar, caso alguém não tenha colocado seu nome na lista e nas nossas compartilhados, por favor, né, o faça para a gente poder depois ter a organização dos participantes, tá? Seu CPF e seu e-mail, por favor.
Pois é. Acho que muitas pessoas estão caindo pelo jeito. Vamos aguardar. Pois é, a Verônica já havia caído antes, né? Acho que esperamos um pouquinho, né, Cecília, né, João? Aguardamos, sim, tá tão bom, eu acho que devem retornar, eu acho. Caiu a minha conexão, eu tive que retornar. Imaginamos, Mitere. A Fátima está informando que faltou luz lá. Mitere, nós estamos aguardando um pouquinho que vários perderam a conexão, o Álvaro, a Verônica, tá? E caso a gente não consiga, claro. a gente encerra, tá? Claro. Se quiserem responder, comentar aquilo que o Álvaro vinha falando, fica à vontade. Então, eu queria comentar, né, que a intenção inicial era ir ao PPP de uma escola em tempo integral, né, e uma escola que pensa não só a educação integral enquanto ampliação da jornada, mas, né, como um conceito, né, mas com essa situação que nós enfrentamos, eu não sei se vai ser possível eu fazer as observações que a gente vinha prevendo, então talvez as entrevistas tenham que ser via formulário ou, né, ou algum mecanismo assim de conferência, Skype, algum meio assim, né, a gente ainda está pensando, né, como vai fazer isso, como vai encaminhar, e então nesse sentido, assim, tem uma escola, né, que a gente previa essa pesquisa, relacionar, né, não só com os documentos nacionais, né, gerais da política de currículo da macro, né, mas também pensando no contexto local, mas aí não sei ainda como faremos isso, né, de repente num outro momento a gente consiga, né, discutir novamente e aí eu já tenha mais esclarecido, assim, como a gente vai fazer. Verônica, vinha falando um pouco daquilo que o Álvaro pediu ali para eu comentar, né, enquanto vocês retornavam. Não sei se tu tens... Eles dá prosseguimento. Oi, pessoal, desculpa, caí de novo. Desculpem. Você estava falando, como é que... Eu estava dando um retorno daquilo, né, que tu tinhas pedido um pouco para eu comentar. E aí sim, eu também tinha... também caiu minha conexão, eu retornei, aí dei prosseguimento falando disso. Agora, o comentário que eu fiz, Verônica, o comentário que eu fiz quando estava fora foi... Não, falando do Paulo Freire, da importância e tal, foi em torno disso, né? Eu acho que a sessão está sendo gravada, a gente provavelmente vai recuperar depois essas partes. Né? Eu pergunto aos colegas, estamos mais questões, por favor, vocês podem manifestar aí no bate-papo, tá? Fiquem à vontade. Se não houver mais questões, a gente parte com o debate aqui final, né? E encaminhando a fala das duas colegas para dar um encerramento aqui, então. O nosso objetivo com essa atividade é, sem dúvida, proporcionar exatamente esse tipo de situação que é, por um lado, a gente prestar contas, no bom sentido da palavra, né? Não é uma accountability, mas é uma compromisso social da universidade com a nossa comunidade, principalmente, mas temos pessoas aqui, participantes que são de outros lugares, de outras cidades,
de outros estados, inclusive, de mostrar um pouco quais são as linhas de trabalho, né, que a gente desenvolve. E é uma forma de devolução para as escolas públicas, há professores de várias redes aqui, de conhecer um pouco o que eles estão fazendo, né, em termos de daquilo que estamos pesquisando. E quando a gente olha, vocês vão ver durante a nossa programação, essas apresentações, elas lidam com inúmeras temáticas da rede pública. Na verdade, nós estamos tratando da escola básica, da escola pública, sob vários aspectos, né? Alguns, claro, interessados na linha, mas o programa, o PPGE, como um programa amplo, a gente pesquisa muita coisa das escolas, né? Então, essa tal de devolução, que muitas vezes nos cobram, e por vezes, na maioria delas, gestores públicos mal intencionados que fazem essa cobrança da universidade, é porque ou desconhecem ou porque não querem reconhecer, e porque estão atrelados a consultorias privadas, né, que preferem usar os seus recursos para as consultorias privadas, quando muitas vezes a universidade pública está aqui, está pronta e apta para dar assessoramento. Já oferecemos várias vezes, não foi uma só, para vários órgãos públicos, contrapartidas da universidade, em relação a campos de estágio e tal, e muitas vezes nem respostas tivemos, né? O curso de especialização que a gente faria com o mínimo de custos, eles preferem pagar muito para algumas organizações ditas, né, sem fins lucrativos. Então, isso está envolvendo, quer dizer, como a gente pesquisa, muitas vezes, estamos na coluna vertebral do sistema, né, para alguns talvez não interesse, né, mas muitas escolas sempre nos procuram e sempre desejam, né, conhecer o que estamos fazendo, quais são os debates, a gente tem sempre uma boa receptividade nas escolas, né? Então, o objetivo dessa atividade é um pouco isso, por um lado isso, por outro, discutir com os colegas metodologias, discutir aspectos da pesquisa mesmo e da literatura, como estamos fazendo aqui hoje, né? Então, eu acho que tivemos uma ótima sessão, né? Eu ia dizer isso mais no encerramento, mas já estou antecipando, e pensamos que as próximas serão no mesmo nível dessa, ou melhor, desejamos que sejam, né, muito boas quanto essa. Então, eu dispor a palavra para a Anitere e para a Verônica, para elas fazerem as palavras finais, tá? Fiquem à vontade. Tá bem. Uma colega tinha comentado ali, agora eu estou no celular, eu não vejo muito bem, não consigo acessar os comentários ali. E ela tinha falado, tipo, de a gente falar nas escolas, né, e palestras, assim, eu não chamaria de palestra, eu chamaria de conversas, né, diálogos, né, trocas também. E é uma coisa que tem me preocupado, e eu conversei a Valdelaine, a gente tem em contato, né, pelo grupo de pesquisa. Então, eu até já tinha parabenizado ela pela iniciativa desse projeto, porque é um projeto que cria um canal de comunicação, né, justamente com a comunidade da universidade mesmo, mas também cria um canal de comunicação aí, troca, muito interessante, provavelmente também com professores, né, que sai, a gente quer e eu desejo realmente que assim, que é um momento de pandemia, é um momento único, né, que a gente está vivendo, e que essa se tornou uma alternativa para a gente se manter conectado e também produzindo, né, e também trabalhando e apontando alternativas, mas que para além das nossas aulas presenciais, que são fundamentais e insubstituíveis, né, quando tudo isso passar, da gente voltar às nossas aulas presenciais, né, mas que daqui a pouco são meios que a gente tem de criar canais de troca e compartilhamento e comunicação, né, como foi feito aqui, como está sendo feito aqui.
Ô, Verônica, desculpe te interromper, mas quando eu te passei a palavra, eu não tinha visto que tinha uma questão da professora Manuela. Ah, tá. Se tu quiseres olhar ali, tu pode pensar um pouquinho, se quiseres, pode responder depois que a Anitere falar, pode ser? Pode ser, depois eu olho ali. Então tá legal. Tá bem. Não, e assim, a gente tem estudado, né, eu fiz algumas disciplinas também como aluna especial antes de entrar no doutorado, e a gente debatia com o professor Mauro, né, e com a professora Mara também, do surgimento das escolas, né, o contexto que elas surgiram, e a gente sabe que elas surgiram e que não foi para transformar e para uma sociedade, né, diferente do que está aí. A gente sabe que as escolas surgiram no contexto de adequação das pessoas a um modelo que já estava colocado, né, e não de transformação desse modelo. Mas eu me lembro quando eu estava estudando para o mestrado, para a dissertação, que teve um autor, depois se alguém quiser eu posso passar, se eu não me engano é Rossi, que ele colocava que se é bem verdade que as escolas surgiram como um instrumento, né, de adequação das pessoas ao que estava posto, que ela também é um espaço onde pode se encontrar brechas de construção de alternativas às outras, né. Então, aqui é um espaço que a gente pode unir, né, a escola e a universidade juntas, em diálogo, produzindo novos caminhos e brechas e aproveitando essas brechas de resistência e de produção de outras alternativas, né, em outros parâmetros, né, nas nossas utopias, né, e sonhos de uma sociedade diferente dessa neoliberal, capitalista, né. Então, eu acho muito interessante, assim, esses espaços. Anitere? Então, eu queria agradecer ao espaço, né, aos colegas aqui presentes, as colaborações. Queria também parabenizar, né, não só a nossa linha, mas a Faculdade de Educação como um todo, né, porque nessa construção dessas atividades, né, desse calendário alternativo, a Faculdade de Educação, ela se contrapôs ao oferecimento de disciplinas obrigatórias online, né, mas ofereceu, né, quase 50 projetos, né, das atividades mesmo que os professores vêm desenvolvendo, pesquisas, né, projetos de extensão de ensino, né, e aí então se tiveram, né, quase 50 ofertas, né, não só para os estudantes da universidade, mas também possibilitando o diálogo, né, com a comunidade exterior, com os colegas professores da rede, né, e demais público, enfim. E é isso, queria agradecer esse espaço. E é isso, pessoal. Tá bom, obrigado. Verônica, tu queres comentar alguma questão? Sim, quero sim. Eu estava lendo aqui a professora. Como as políticas interagem com a consciência e influenciam suas ações. Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver. Deu, voltei. Não, bem interessante os questionamentos da professora Manuela, que foi minha professora também, né? E das condições materiais, currículo, avaliação. Então, isso tudo, como a gente vê, acabam se tornando, num ponto de vista de uma escola que está alinhada com os interesses do capital, acaba o currículo, a avaliação, acaba se tornando um instrumento de dominação, né, e de heteronomia, né, não de libertação e autonomia, né. Mas como acho que um pouco eu já tinha falado ali do Rossi, né, que se é verdade que a escola foi criada e é configurada dentro desses parâmetros,
sempre há possibilidade de construção de novas alternativas no dia a dia, no cotidiano, e essas coisas têm que ser construídas por nós, e nós, como produtores de conhecimento científico, e que conseguimos chegar num espaço dentro dessa universidade, que é um espaço que a gente sabe como é limitado e difícil de conquistar, né, e difícil para nós, professores, de conseguir se inserir, né, por todas as condições de precarização e de limitação, né, que a gente tem como professor. Eu sei disso porque eu sou professora na rede pública, 40 horas, então eu, claro, por questões pessoais, eu consegui me inserir, optei também, consegui escolher por isso. Tem colegas que não têm essa alternativa, né, e as condições materiais e as questões de sobrevivência acabam se colocando à frente e não abrindo espaço, muitas vezes, para que eles sejam pesquisador também, um doutorando e um mestrando, né? Mas que a gente que consegue estar aqui, nós que conseguimos chegar aqui, temos essa responsabilidade. E é por isso que eu acho tão rico esse espaço que está se abrindo agora. Quem sabe esse seja um espaço de fomentar esse sonho, né, esse anúncio, né, esse questionamento, e como é que a gente pode, por dentro mesmo do sistema, estar criando alternativas de resistência, né? Como é que a gente pode estar resistindo, e realmente, como é que as políticas, elas vão conformando. Se no momento que o professor desconhece as políticas, desconhece o viés ideológico das políticas, e não tem os espaços de reflexão, ele dificilmente vai questionar. Ele vai acabar se inserindo dentro das determinações das políticas, sem ter muito como questionar e como contestar ou resistir, né? Mas a gente sabe que, trazendo o Freire, né, que é o meu referencial maior, né, se a escola não pode tudo, algo ela pode, né? Então, que a gente possa, enquanto intelectual, né, vamos chamar a gente de intelectual, né, mas, assim, a gente tem debatido muito, né, os estudos gramscianos, né, a importância do intelectual, né, a importância do professor enquanto intelectual. A gente tem que fazer com que essas coisas saiam de dentro das nossas pesquisas, e a gente cria esses canais. Por isso que eu achei tão rico esse projeto, e que ele consiga continuar e dar frutos, né, e seguir em frente. É importante que a gente traga esse debate para os professores, que eles tenham acesso a essas reflexões, para que a gente construa alternativas no dia a dia da gente, nas escolhas da gente, porque a gente pode não tem aquela questão salvacionista, nós não somos heróis e salvadores do mundo, mas a gente tem poder de ação dentro das nossas salas de aula. A gente pode fazer, dentro de outros parâmetros, uma formação humana com outros, né, requisitos, que não sejam esses de formar dessa maneira. E quando a gente conhece as políticas e sabe que elas vêm, é muito mais fácil que a gente faça outras escolhas, né, ou faça outras alternativas, né, que fujam de estar a serviço do capital, a serviço da reprodução, né, do sistema. Eu acho que é por aí. Juntos vamos descobrir alternativas e construí-las. Isso aí. Todos juntos de mão dadas. Tem que ser. É um sonho. Bom, pessoal, eu acho que vamos ficando por aqui, né? Eu acho que as questões não surgiram, novas questões. Então, eu queria agradecer a Verônica e a Nitere pela disponibilidade e pelo compromisso que tiveram em trazer aqui para nós algumas ideias para esse debate que foi tão rico, né? Então, eu queria, com isso, então, vamos encerrando a atividade de hoje, anunciando, então, que os vídeos vão estar naquele link, né? E eu queria também ver se divulgar aqui para vocês a atividade da semana que vem, né? Então, só um minutinho, por favor.
já estou recuperando aqui o arquivo, para a gente observar que na semana que vem nós teremos, então, uma atividade coordenada pelo professor Mauro Delpino, com duas doutorandas, a Ana Cláudia, falando das repercussões da performatividade do trabalho docente em escolas públicas municipais de Vilhena, em Rondônia, e a Lia Cristiane, sobre teorias curriculares tradicionais e a nova gestão pública, os interesses neoliberais e a globalização no século XXI. Tá bem? Então, eu, com isso, me despeço de todos e desejo uma boa semana e uma boa atividade no próximo encontro nosso aqui, tá? Um abraço a todos, obrigado. Um abraço a todos também e bons debates futuros para nós. Um abraço a todos e a todas e um bom debate, próximos debates, né? Legal.